Eu creio muito na arte como um processo de transpiração. Quanto mais eu trabalho, mais eu me sinto aberta para a criação. Poderia falar um pouco sobre o seu processo criativo? Então, esse exercício cotidiano do olhar, esse exercício do fazer, é que me desperta a criação. E eu tenho um espaço que eu chamo de laboratório. Nesse espaço, eu vou juntando coisas que eu não sei nem de onde vêm. Alguns trazem, eu encontro em qualquer lugar e ficam ali. E, de repente, quanto mais eu exercito o meu olhar, mais eu consigo conectar as coisas. E elas vão se transformando, vão se unindo, vão criando outras formas, outras leituras. E vão criando também um outro sentido. Como se elas tivessem vida própria. Às vezes elas ficam anos e um dia, dentro daquele laboratório, a fórmula acontece. Então, é muito isso o meu processo criativo. Na questão do desenho, que é uma coisa meio que compulsiva, eu trabalho com as mãos e com a terra. Então, acho que a própria terra, ela dá as suas informações, ela traz à tona o seu DNA, aquilo que ela quer dizer. E aí vão nascendo algumas quimeras, figuras assim super estranhas que se misturam entre o bicho e o humano. Tem muita coisa a ver com a questão da água, da terra, do sol, do respirar, sabe? Então, o desenho é uma coisa completamente assim, é tão forte a questão do manuseio com a terra que eu não vejo o tempo passar. Eu não sinto sede, não sinto nada. Eu só vou produzindo. E parece que quanto mais eu esfrego a terra no suporte, mais vai depurando aquela mensagem que eu tenho que a própria terra tem para dar. Como se fosse informações do inconsciente coletivo, alguma coisa assim. Durante seu processo criativo, você considera que há uma intenção criativa? Dependendo do trabalho. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho, uma instalação, existe todo um processo intelectual de conseguir repassar aquilo através do significado simbológico. Isso é uma parte, que é um trabalho que eu faço esporadicamente, são algumas instalações. Mas no cotidiano, não é intencional. No cotidiano é o exercício do fazer. Percebi que há um certo estranhamento e, ao mesmo tempo, um encantamento para das pessoas ao se depararem com a sua obra. O que você pensa disso? Eu não penso nada, que até eu me estranho. Ela é muito visceral, né? Ela tem uma força que, às vezes, eu observo e falo assim, mas da onde vem toda essa energia, né? E até me sinto pequena diante dessa força. Ela tem uma estranheza, uma linguagem própria, uma coisa assim que vem, parece que realmente de alguma caverna, né, assim, desconhecida dentro do meu ser. Então até eu, às vezes, me estranho. Mas ninguém, as mesmas pessoas que se estranham, como ela não é uma obra, como eu posso dizer, esteticamente, assim, ao primeiro olhar agradável, e tem uma beleza aceitável, né? Mas ninguém fica indiferente a ela, sempre volta para olhar outra vez, talvez até pela própria estranheza que ela provoca. Ao utilizar materiais não convencionais para a composição da sua arte, como por exemplo terra, plástico, itens descartados pela indústria ou até mesmo coisas que a gente chama de lixo, qual é a mensagem, o olhar que você quer transmitir para o mundo? A maior mensagem que eu creio que a obra tem é que tudo pode se transformar, é passível de se transformar em arte. Não importa o matérico, todo ele
dependendo do olhar, ele é modelável, ele traz em si, como matéria, uma mensagem. Então, quando eu trabalho com os resíduos da população, né, os descartáveis, eu não estou reciclando, eu estou ressignificando. Eu estou dando um outro sentido àquele matérico, trazendo à tona outra mensagem, outra forma que ele possa se doar. A não ser a forma que, depois de utilizado, que ele não vá para o descarte, mas para que ele ganhe um outro significado, uma outra potência em forma de arte. E essa questão, quando eu trabalho tudo que eu encontro, é uma busca do olhar. Lógico que ele tem um significado de que eu estou retirando aquilo dos entulhos, mas eu sou só eu. Mas é quase que como se fosse uma forma de educar meus próprios filhos, de dar significado às coisas, que tudo pode ser, criar uma outra visão, uma outra utilidade, uma outra forma de ser. É como se eu tivesse querendo transformar para mim mesmo o que eu queria do mundo, sabe? Eu sou incapaz, por exemplo, assim, de achar que se eu tenho uma coisa orgânica, que ela possa se transformar, dar uma beleza às minhas coisas orgânicas, tipo as minhas flores, as minhas frutas, eu misturar aquilo ali tudo com outra coisa. Eu fico imaginando alguém se entulhando com coisas que eu usei, né? Com os restos, com os meus restos, que vão entulhar o mundo dos meus netos, bisnetos, filhos. Então, quando eu faço isso, eu faço talvez assim como um ensinamento para mim mesmo, e que esse ensinamento, em forma de arte, ele também leve o seu recado. Você se considera uma artista ativista? Minha arte é ativista. Toda ela tem um significado. Toda ela traz uma mensagem. Eu, como mulher, eu me represento o tempo inteiro. E nos meus desenhos existe um planetinha vaginal. Esse planetinha, ele não tem nada de sexual. Ele tem um sentido paridor. Aquele que gera, aquele que gera, que está parindo, que está parindo. E eu represento muito essa questão do ser mulher. Tanto da minha força humana, quanto da minha própria fragilidade perante esse mundo que, de uma forma ou de outra, que você tem uma dificuldade maior para aumentar a voz. Então, eu faço da minha arte um porta-voz, em todos os sentidos. Então, eu acho que é uma arte ativista. A forma que eu procuro incomodar, que eu procuro dar sentido a cada coisa que faço, pode ser um pedacinho de uma tampinha, mas eu quero que essa tampinha cresça dentro desse olhar. Eu acho que isso é uma arte ativista. Quando eu me posiciono para o mundo de uma forma que eu transformo ele, que eu incomodo com ele, incomodo esse mundo, que eu não passo que as pessoas não conseguem ficar indiferentes dessa cosmogonia. Apesar de ser uma expressão clichê, você acredita que a arte muda o mundo? A arte tem um poder transformador. A priori. Ela constrói pensamentos. Ela te dá outras leituras de mundo a não ser a sua. Ela te instiga a buscar conhecimento. Ela te sensibiliza. E tudo que é sensibilizado não é fragilizado. Ele se torna mais perceptivo. E o fato dela te fazer mais perceptivo perante ao mundo
aumenta o seu sentido e sentimento do ser. Então, eu acho que o poder transformador dela é muito grande. Inclusive, até o poder transformador na questão que, às vezes, ela é utilizada como uma terapia, como algo que trabalha o seu interior. Eu, às vezes, fico assim, olhando para trás e vejo o fantástico trabalho da Nízia, né? Trazendo à tona toda a loucura do ser, de uma forma que ele vai se transformando através dos seus traços, das suas cores, e aquela loucura vai virando uma análise para ele mesmo, de o que sou, para que vim e da onde eu vim. Então, a arte, ela, nesse mundo da gente, seja ela em qualquer modalidade de expressão, cinema, teatro, literatura, imagina o tanto que lhe toca uma palavra. A palavra pode... Você pega uma Clarice Lispector e pensa assim, meu Deus, eu preciso pensar nisso. Você pega uma obra que te toca, ou que mesmo que você queira ter uma descoberta, que é da sua própria razão de ser, que é abstrata também, e você fica aqui naquele ponto te buscando. Você não está buscando o artista, né? Você escuta uma música, aquela música te desperta todo o seu sentimento de ser. Se ela tem uma agressividade, ela te leva para essa agressividade. Se ela, como dizem outros, tem uma forma depreciativa da vida, ela leva o ser a essa depreciação. Então, a importância dessa mensagem, que esse poder transformador, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal, ela tem uma força, a arte, ela não pertence a nenhum artista que produz. O artista é apenas um canal paridor. Ele é como se fosse um mensageiro. Ela tem vida própria, ela caminha sozinha. Então, ela tem o poder de se chegar aonde ela quiser e a quem ela quiser. E, às vezes, com um pontinho dela, despertar um outro alguém nesse ser. Como você avalia o consumo de artes visuais pelo público hoje? Esses dias eu vi me foge o nome dele, eu gosto demais dele, é um artista, Cildo Meirelles, falou assim, a arte é prostituta, ela está aonde o dinheiro está. E há uma realidade na questão do consumo, né? O colecionador, quando ele compra, ele visa um lucro, ele visa um investimento. E, nesse sentido, ela vai, para mim, nesse sentido comercial, ela até se tranca, ela deixa de andar, de perseguir, de fazer com que haja mudanças, porque ela fica resguardada no aguardo do seu processo de qualificação para que valha mais no mercado. Mas a arte não é só aquela que se coleciona. Ou aquele artista, geralmente o grande artista, o artista mesmo, para ele é complicado alcançar esse mercado. Porque é difícil ele ter esse aval. É preciso que ele tenha um avalista. Olha, isso aqui um dia vai valer. Então, esse mercado, para ele, é meio que fechado. Você vê, né? Van Gogh vendeu os quadros dele para o irmão, porque ele não conseguia vender nada, porque causava uma estranheza. Tinha uma força desconhecida. E hoje, por exemplo, na questão da arte contemporânea, eu acho a arte contemporânea, eu sou uma artista enquadrada como uma artista contemporânea. Às vezes até como uma artista brutus. E, aliás, o que eu qualifico é que eu sou uma artista visceral.
Você compraria o meu intestino? Me responde. Não. Você colecionaria o meu interior? Por exemplo, eu fiz uma instalação, assim, que chamava Vala Abjeta. Ela não tinha cheiro, mas as pessoas sentiam o cheiro, porque elas se viam ali internamente. Então, é essa questão que é um mercado difícil para quem tem uma arte forte alcançar um mercado. Mas é muito fácil um desses artistas que já produzem, já tem mercado, chegar lá e lapidar a sua ideia. Trazer ela mais esteticamente confortável para o olhar de um colecionador. Isso ocorre muito, inclusive comigo. Há ou existem espaços adequados, estrutura adequada para a arte aqui na região de forma suficiente? Nós não temos estrutura nenhuma e nem também temos os garimpeiros, aquelas pessoas que pegavam as suas enxadas e semeavam e iam atrás depois para vender esse fruto, como nós tivemos um período onde as coisas eram mais difíceis ainda, que nós vivíamos mais isolados, que Humberto e Aline caçava, plantava, semeava, depois carregava esse fruto, levava lá fora e falava assim, olha, nós aqui produzimos. Aqui só não tem onça não, nem jacaré. Tem pintura, tem escultura, tem literatura, né? Então, hoje, por exemplo, apesar de toda a comunicabilidade que existe através das internets e tudo mais, que, aliás, desconforta, porque muita da nossa arte perdeu a identidade, né? Muito do que se produz não tem aquela... De repente, eu sou jornalista e eu me recordo que eu fui aprendendo o olhar, que eu não precisava olhar um quadro inteiro ou olhar uma assinatura. Eu olhava um cantinho, eu sabia de quem era, pela pincelada, pelo jeito, pela coisa. A construção, o artista é tão forte, né? Que a gestualidade dele, eu falava assim, não precisa, isso aqui é fulano. Hoje, temos artistas muito originais e de excelência qualidade. Mas com a imigração, a partir da década de 80, 70, né, eu creio, nós tivemos aqui um boom de imigrantes vindo do Sul, pessoas que estavam acostumadas a lidar duro com a vida, venderam seu pedacinho de terra aqui, lá, e vieram para cá. Aquelas mulheres que faziam o seu queijo, seu pão, faziam tudo, elas perderam esse sentido da vida, porque elas não precisavam mais. Então surgiu... Elas precisavam de alguma coisa para preencher o tempo. Então, aqui no Mato Grosso, surgiu um boom no final da década de 80 de arte-terapia, que foi consagrada, inclusive falando para futuros arquitetos, com uma leitura bem forte para que seja consumida, para se decorar e combinar com o sofá. E eles ganharam um mercado. E essas pessoas que produziam arte com força tiveram que lutar mais ainda para poder sobreviver. Porque é duro ser artista. A arte, ela arde. A arte, ela te come, ela te consome. Mas isso como um indivíduo, como ser humano. Mas mais ainda, por mais que você trabalhe com qualquer matérico, você precisa do básico do dinheirinho para poder se manter. Então, sobreviver da arte é algo muito complicado. A não ser que você entre no sistema, você faz isso aqui, eu faço. Eu não faço. Recebe encomenda por tamanho, por pedaço, por tema,
Eu não consigo trabalhar dessa forma. Eu tenho um mercado porque eu conquistei esse mercado lá fora. Lá fora. Quem me coleciona vem de fora. O que eu trago aqui é um olhar de espanto. Um olhar de como se eu fosse meio que alienígena toda a arte que eu produzo. E dentro da dita cultura, existe um respeito por essa diferença. Por essa diferença, por essa força, mas não no mercado interno. Entre as pessoas que conhecem, respeitam e que a maioria delas não tem grana, que antigamente nós tínhamos um mercado bom de professores da universidade. Hoje, com o salário que eles ganham, não dá mais para colecionar. Então, fica para o mercado, eu sou um espanto. E para as pessoas, graças a Deus, que têm um conhecimento crítico, me respeitam, porque sente a força que a minha obra traz. Para você, como foi a repercussão da exposição Variações Inusitadas de Vitória Bazaia na Arto Galeria? As minhas exposições, elas sempre, que eu acabei de falar, elas sempre causam um rebu. Ela instiga, né? Ela instiga um novo olhar até para os próprios artistas. Ela traz sempre uma coisa diferenciada. E, querendo ou não, há também um repasse de conhecimento da arte e educação, porque eu sou uma pesquisadora de matéricos, né? Então, mostrar esse olhar das possibilidades é muito interessante. Eu gosto quando as escolas se achegam, mais ainda do que os outros olhares, a priori, porque você está despertando uma criança. E uma criança, ela precisa ser despertada para poder caminhar para aquele lado, para ela poder enxergar aquele lado. Então, a possibilidade que a criança chegue e fale, não acredito, né? Que eu posso também fazer isso. Isso me traz uma recompensa muito grande. E nós tivemos o Serafim Bertolotto. Eu falo para ele assim que eu sou o karma. Um dia, quem sabe, eu viro o dharma dele. Mas ele, além do meu curador, é ele que dá organização ao meu caos. Porque, como toda pessoa que é compulsiva, que trabalha compulsivamente, que não tem, assim, um patamar de eu paro agora e chega, né? Eu vou acumulando, acumulando. E eu moro numa rua que vai a outra, eu não tenho espaço. Só mora eu e meu companheiro. E aquilo vai se acumulando. E o meu olhar é de... Eu não sou como alguém que vai lá dar faxina na casa de um acumulador. Tudo ali tem um sentido, tudo ali tem um sentimento. Então, eu tenho que realmente trupicar sobre ele. Então, nesse trupico, as coisas vão se amontoando. Tem épocas que chega a ter 3.000, 4.000 obras no meio, assim, amontoada. E aí é ele que dá essa organização. Porque quando você olha assim, tudo junto, você não consegue separar. É como se fosse uma massa uniforme. Então, o meu espaço, eu não tenho como colocar, tem que ser sobrepondo, né? Então, é ele que vai lá, sempre, há 35 anos, que faz esse garimpo, que traz esse olhar que vocês recebem, igual recebeu lá na Artes, né?
é ele que organiza o meu caos. Ele que consegue dar uma harmonia a esse caos. Né? E nós também temos um companheiro, que é companheiro nosso, assim. E olha, gente, tudo isso aí é de amizade, de carinho, de respeito mesmo, que o pobre coitado não ganha dinheiro de mim, não. É ele e o Ageu. São pessoas assim que me acompanham, que você vê que busca dentro da minha obra, sabe a força que ela tem e o quanto eu preciso. Eu falo assim, ó, até costumo dizer que o Serafim é um anjo do céu que caiu para mim, porque Serafim são os anjos que caem do céu, né? Esse aí caiu para mim. Como foi criar a exposição A Simbologia da Arqueologia dos Meus Mares no Sesc Arsenal e a relação com as obras e o perfil do Bispo do Rosário? Quando eu vejo a força da minha obra, eu me pergunto, a quem será que me reporto? Será a Bispo, ou a Clarice, ou ao espectro de mim mesmo? São pessoas que eu tenho profunda respeito e admiração pela força que a obra carrega. Então, eu, às vezes, olho para um trabalho meu e olho e falo assim, gente, eu tô doida, tô parecendo até bispo. E, na realidade, é aquele sentimento de admiração, né? E, do nada, meu Sesc está fazendo uma leitura brasileira dos artistas que tivessem alguma identidade com o bispo. E a doida daqui do pedaço aqui foi eu, que eles visaram, né? E me fizeram os convites que me engrandeceu tremendamente, mas me engrandeceu mesmo, assim, me senti muito honrada de poder compartilhar do mesmo espaço. Mas, nessa história toda, o Serafim é que fez essa leitura de conjunção, né? Ele conseguiu, porque a minha obra não podia entrar na do bispo, e a do bispo não podia entrar na minha. E como a dele era uma obra institucional, que perde um pouco a força, né? Havia uma preocupação também de não ultrapassar, né? Porque e essa leitura foi por conta dele, e eu só disse para ele, entra aqui e garimpa a arqueologia dos meus mares. E depois, assim como você ou outro, eu entrei lá. Ele saiu carregado de coisas pequenas e ficou enterrado uma semana tentando harmonizar tudo isso para que não entrasse em choque, que a gente pudesse entrar numa água e na outra sem ter que se afogar. E eu fiquei muito realizada e agradecida também pela oportunidade que a vida trouxe para mim de poder confrontar com alguém que me traz o fascínio do estranhamento, que me traz o fascínio de até onde a arte pode te levar e até onde a arte pode deixar você concreto no mundo. Ele já se foi, mas ele está aí. Então foi para mim assim é como se aquele momento eu estivesse aguardando para sempre. Tanto é que eu já tinha feito uma cadeira que eu falo assim, essa cadeira aqui, se eu fosse o bispo, seria a cadeira que eu teria feito. E essa cadeira, ela ficou num patamar alto lá, porque teria sido a minha cadeira. Eu fiz uma coxa de retalhos que eu passei sem uma coisa assim meio louca. Eu não conseguia parar. Ela tinha mais ou menos uns 2 por 2, ou mais um pouquinho. Eu não conseguia. Ali eu queria colocar meu mundo, minha vida, e eu só tinha 15 dias. Mas aquela coxa, ela já existia. Anos e anos e anos. Eu tenho, às vezes, alguns insights assim, aí eu escrevo. Eu vou fazer uma coxa bispada. Na minha cabeça, uma coxa bispada era uma coxa...
Era uma coxa da minha loucura. E eu fiquei 15 dias. A família inteira se reuniu para me servir. Todos, marido, filho, neto, para que não me faltasse nenhum material, que eu não pudesse sair dali. Nem, até a água era ali. Foram virados dias, mas a coxa ficou pronta. E eu me senti assim. Sabe quando você fala assim, gente, há anos que eu projeto e nunca tive coragem de fazer, nunca tive iniciativa. E chegou aquele momento daquele convite que eu precisava executar aquilo, tudo muito manual. Eu não sou uma bordadeira, eu bordo. Aliás, falar para mim, o que você faz? Eu faço tudo. Mal feito, mas faço. Esses negócios manual, eu vou, se eu não faço, eu olho como se faz, olho assim, já sei como é que faz e vou fazendo. Vitória, qual a influência que o contexto cultural mato-grossense exerce sobre a sua obra, se é que exerce? A minha obra não tem amarras, ela não pede obediência, ela não, no contexto geral da cultura, ela não, eu sinto que eu tenho uma certa influência, porque você não deixa de ser uma referência, não porque eu seja não, é porque eu sou uma pessoa que trabalho. E não tem como ficar indiferente a tanto trabalho, né? Mas eu não tenho referência de fora. Às vezes, assim, eu me vejo, às vezes, quando fala sobre a criança e o brincar, eu acho que quando a criança pega um brinquedo, ela vai trabalhando aquele brinquedo que dê todas as possibilidades de imaginação dela. Ela vai criando. Então, eu acho que eu brinco o tempo inteiro. Porque eu só largo aquilo quando eu vi assim, não, agora chega. Não tem mais como criar mais nada. A não ser que eu dê um tempo para poder ver, né? Então, eu acho assim, eu vejo esse lado lúdico, porque eu estou sempre despreocupada. Eu não estou preocupada se eu vou agradar, se eu vou desagradar. Eu simplesmente trabalho. Vitória, a gente ouviu a senhora falando sobre o uso da terra. Como que é esse processo? Quais são os processos, as estratégias que a senhora usa? Há uma preocupação. Por exemplo, para me captar a terra, antigamente a terra não tinha aglutinado um monte de fungo criado por essas coisas que é acumulado em cima dela, né? A terra, ela era pura. Se aglutinava aí com um sebo de um animal, alguma coisa, você já tinha o resultado de uma tinta. Hoje eu tenho a preocupação de captar essas terras a partir da terceira camada. Depois elas são decantadas. Eu gosto também de fazer as minhas soluções que fazem com que elas fiquem fixas, né? Não gosto de trabalhar com os produtos industriais. Então eu trabalho com algumas resinas vegetais naturais, tipo a do jatubá. E aglutino muito, trabalho muito com a cera de abelha. Porque hoje você encontra tudo não tão fácil. Né? Todo matérico é fácil. Ele está ali disponível em qualquer prateleira. Mas nenhum deles, você pega uma obra trabalhada com pigmento purificado, com pigmento que veio do chão, que brotou dali, ele jamais, a luz dele é maior. É verdadeira, é uma coisa assim que te incomoda, que te aquece. Para mim, esses encontros é um exercício fantástico pro meu próprio entender o ser. Porque tudo em mim é muito espontâneo e eu sou uma pessoa instigante e investigativa. Mas, às vezes, um olhar vindo de fora te traz à tona coisas que você nem imaginava. Então, para mim, é um prazer esse encontro. E sempre aprendo muito
sobre mim mesma com vocês. Grata.